Olá, sejam muito bem-vindos ao Psicologia em Pauta. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais, fascinantes e ao mesmo tempo super complexos da psicologia, que são os transtornos da personalidade. Sabe, todo mundo tem um jeito de ser, um estilo próprio, mas e quando esse jeito começa a atrapalhar, a causar problemas sérios para a pessoa e para quem está em volta? É sobre isso que a gente vai falar. Pois é, essa é a pergunta central de hoje. Qual é a linha, sabe? Onde é que termina um traço de personalidade e começa um transtorno de fato? A gente vai explorar essa fronteira. E olha, se esse tipo de análise psicológica te prende, já aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos temas. Bom, vamos lá. Esse aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso mapa para essa jornada. A gente vai começar definindo direitinho o que é um transtorno, depois vamos explorar os 3 grandes grupos em que eles se dividem e no final vamos ter uma conversa muito séria sobre a responsabilidade que vem com esse conhecimento todo. Ok, começando pelo começo. Todos nós temos traços de personalidade, certo? Tem gente que é mais tímida, gente mais extrovertida, mais organizada, mais relaxada. Isso é normal. Mas um transtorno, como a gente vai ver, é outra história. É um padrão muito mais enraizado, mais rígido e que afeta a vida da pessoa de um jeito negativo e principalmente persistente. E aqui a gente tem a definição oficial, direta do DSM-5, que é o manual que norteia os diagnósticos. O ponto-chave aqui, as palavras que a gente precisa grifar são persistente, inflexível e que causa sofrimento ou prejuízo. Ou seja, não é uma coisa que acontece de vez em quando. É um padrão que domina o jeito que a pessoa pensa, sente e age, em quase todas as situações. Certo, então agora que a gente já sabe o que é um transtorno, como é que a psicologia organiza esse universo tão complexo? Bom, o DSM-5, nosso guia, agrupa os 10 transtornos da personalidade em 3 categorias principais, que a gente chama de clusters. Pensa nisso como um mapa mesmo que ajuda a gente a navegar, colocando juntos os transtornos que têm características em comum. Agora, o legal desse mapa é que ele deixa tudo bem claro. Olha só, o grupo A, ele reúne os comportamentos mais excêntricos, mais desconfiados. O grupo B, que é o mais famoso, digamos assim, junta os dramáticos e instáveis. E o grupo C, por fim, é o dos ansiosos e temerosos. Vamos mergulhar em cada um deles agora. Começando então pelo grupo A. A marca registrada desses transtornos são pensamentos e comportamentos que soam estranhos ou excêntricos para os outros. Geralmente, são pessoas que têm um grande desconforto social. O coração do transtorno paranoide é uma desconfiança profunda, que se espalha por tudo. A pessoa está sempre interpretando as intenções dos outros como se fossem maldosas. Um elogio simples, para ela, pode ser uma tentativa de manipulação. Ela pensa, me elogiou. O que será que está querendo em troca? Viver em um estado de alerta constante, sabe? Agora, no esquizoide, o padrão é outro. É um distanciamento total das relações sociais com uma expressão de emoções muito restrita. E aqui tem um detalhe importante. Não é só timidez. A pessoa com traços esquizoides parece que genuinamente não deseja nem gosta de ter relacionamentos próximos. A solidão é uma escolha constante. Já o esquizotípico é uma mistura. Ele junta o desconforto social com distorções no pensamento e um comportamento bem excêntrico. Aparecem umas crenças esquisitas, pensamento mágico e uma ansiedade social mas tão intensa que ela não melhora nem com pessoas que a pessoa já conhece. Muitas vezes, isso acontece porque ela acha que eventos aleatórios, tipo uma notícia na TV, têm um significado especial só para ela. Agora sim, vamos para o grupo B, o grupo que a gente mais vê em filmes e séries. Esses transtornos são marcados por comportamentos dramáticos, emoções à flor da pele e muita imprevisibilidade. Aqui, a intensidade e a instabilidade emocional dão um tom. E começamos com o transtorno da personalidade antissocial, que muita gente conhece pelos nomes de psicopatia ou sociopatia. O padrão aqui é um desrespeito e uma violação sistemática dos direitos dos outros. Como o livro Mentes Perigosas mostra bem, nem sempre é o criminoso óbvio. Pode ser aquela pessoa manipuladora que passa por cima de todo mundo sem sentir um pingo de remorso. Olhando os critérios, o padrão fica bem claro. Impulsividade, irresponsabilidade e a característica mais chocante, a total falta de remorso. A pessoa pode enganar, ferir, roubar e simplesmente não sentir culpa. É importante lembrar que esse diagnóstico só pode ser feito em adultos e que, claro, nem todo criminoso tem esse transtorno. O transtorno borderline, ou limítrofe, é marcado por uma estabilidade que parece tomar conta de tudo, dos relacionamentos, da imagem que a pessoa tem de si mesma, das emoções.
O medo de ser abandonado é a força motriz aqui, é algo avassalador. Isso leva a relações super intensas, do tipo 8 ou 80, que vão de uma idealização absurda para uma desvalorização total num piscar de olhos. O nome já dá a dica, né? Histriônico vem de histrião, que significa ator. A pessoa com esse transtorno tem uma necessidade que não acaba mais de ser o centro das atenções. O comportamento é teatral, as emoções são super exageradas e a aparência é uma ferramenta para atrair olhares. Não importa se vai ser no papel de herói ou de vítima, o importante é ter todos os holofotes virados para si. Esse aqui, inspirado no mito de Narciso, é definido por um padrão de grandiosidade, uma necessidade constante de ser admirado e uma falta de empatia que chega a ser gritante. A pessoa se vê como superior, especial, mas o que é interessante é que por trás dessa fachada toda, geralmente existe uma autoestima super frágil, que depende totalmente da admiração dos outros para se manter de pé. E chegamos ao nosso último grupo, o grupo C. O que une esses transtornos é um padrão de ansiedade e medo. São pessoas que, cada uma do seu jeito, vivem sob o domínio da preocupação, da insegurança e do temor. A pessoa com transtorno da personalidade evitativa se sente inadequada e é extremamente sensível a qualquer crítica. E aqui está a grande diferença para o esquizoide. Ela quer, e quer muito, se conectar com as pessoas. O desejo existe, mas o medo paralisante de ser rejeitada é tão grande que ela simplesmente não consegue. É um ciclo muito doloroso de solidão e autoestima lá no chão. Aqui, o nome também é bem direto. A característica principal é uma necessidade enorme de ser cuidado. E isso leva a um comportamento submisso, a uma dificuldade de ficar sozinha e um medo intenso de separação. É aquela pessoa que tem dificuldade de tomar as decisões mais simples do dia a dia e que busca transferir a responsabilidade pela própria vida para os outros. E essa comparação é perfeita para a gente entender as nuances. Porque olha só, tanto no borderline quanto no dependente, o medo do abandono é gigante. É o mesmo medo. Só que a reação é o oposto. Enquanto a pessoa com borderline pode explodir em raiva, se sentir vazia, a pessoa com transtorno dependente reage ficando ainda mais submissa e, se o pior acontece, ela já sai desesperadamente buscando outra pessoa para preencher aquele lugar. Chegando na reta final, a gente precisa falar sobre responsabilidade. Ter esse conhecimento é como ter uma ferramenta muito poderosa, mas que pode ser bem perigosa se usada do jeito errado. Também é importante lembrar que a personalidade de alguém pode mudar por causa de outras condições médicas, o que só mostra como um diagnóstico é complexo e precisa sempre ser feito por um profissional qualificado. Essa citação é o nosso grande alerta. Diagnósticos não são rótulos para a gente sair por aí colando em amigos, familiares ou em celebridades. São descrições clínicas, feitas para guiar um tratamento. Fazer diagnóstico de poltrona é perigoso, é desrespeitoso e, na maioria das vezes, está completamente errado. O objetivo é sempre entender para poder ajudar, nunca para estigmatizar. E a gente encerra com essa pergunta para deixar todo mundo pensando. Essa linha é muito complexa, muito fluida e nos lembra da importância de ter um olhar sempre humano e cuidadoso. Eu espero de verdade que essa análise tenha ajudado a clarear as coisas e a mostrar um pouco da complexidade da mente humana. Se essa exploração foi útil, deixe um comentário contando o que achou ou dando sugestões para um próximo mergulho em outro tema da psicologia. Muito obrigado e até a próxima!